Olá, tudo bem? André Matheus aqui falando novamente. E hoje eu quero tratar sobre um assunto esse que é muito importante, muito interessante e que possui uma fonte, se é que podemos dizer assim, uma fonte de intimidade, de poder. Do que eu estou falando? Muito simples. Vamos lá? Eu quero falar a respeito de como a oração, claro, em suas diversas formas, porque existem várias formas de se orar, existem várias motivações pelos quais se orar, existem gatilhos diferentes que podem fazer o mundo espiritual se movimentar ou não em favor daquele que ora, sabe? Antes de mais nada, quero tratar com você uma passagem, que é a passagem que muitos conhecem, muito falada, muito pregada, mas que eu quero tratar aqui com vocês, que é a passagem do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 em diante. E diz assim, preste atenção. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Foi um voto que Ana fez. Não vai passar navalha sobre a cabeça. É semelhante ao voto de Sansão, porém o voto de Sansão tinha a questão da bebida forte, enfim. Neste caso de Samuel, era não passar navalha no cabelo. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, porque a oração não sai da boca. A oração sai do coração, da intenção, a intencionalidade da mente que ora. Assim como o louvor não sai da boca, o louvor não sai dos dedos. A adoração de fato não sai do instrumento, o som sai do instrumento. A adoração sai da intenção daquele que louva. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Bom, independentemente se o que Eli disse no final mudou aquilo que Deus iria fazer, certamente que não. É notório que o mais interessante é a oração de Ana a respeito do pedido do filho. E o que é mais interessante nesse sentido não é o fato dela, a forma como ela pediu, que por si só é interessante, sequer saiu uma palavra da boca dela.
Também não é interessante o fato que ela estava pedindo há muitos e muitos anos a respeito de um filho e Deus não concedeu. Esse não é o fato mais interessante. O fato mais interessante é que talvez seja o fato de que ela se derramou diante do Senhor. Ela se derramou diante do Senhor e colocou ali aquilo que pesava no interior dela. Não era um pedido da boca para fora, como alguém que pode dizer: você consegue me dar um copo de água? Você consegue ir ali na rua comprar para mim um pão, comprar algo para mim? Não é esse tipo de pedido. Não é um pedido corriqueiro. Não é um pedido que envolve a necessidade ou o desejo de Ana, mas um pedido que envolvia a sua própria alma. Porém, o nosso Deus, ele não é um Deus meramente de necessidades, desejos e da alma do ser humano. O nosso Senhor, o Deus Altíssimo, ele não é alguém que prioriza a necessidade, apesar de ouvi-la. O nosso Senhor não é um Deus que prioriza o desejo, apesar dela, nosso Deus também levar em conta o desejo do ser humano. O nosso Deus não é um Deus que leva em conta a alma, ou seja, o clamor de uma alma que aspira por algo, apesar de Deus também levar isso em consideração. Mas afinal, o que é mais importante para o Senhor? Muito simples. O que é mais importante para o Senhor, nada mais, nada menos, é do que o propósito dele. Veja bem, Ana pediu por anos um filho, com seu desejo, porque ela tinha essa vontade dentro de si, pela sua necessidade, porque a sua concorrente, menina, ficava ali com ela competindo: eu tenho filho, você não tem. Então era uma questão de humilhação. Então, para que ela não se sentisse desonrada, ela pediu um filho, talvez pelo motivo de que, bom, Senhor, eu preciso de um filho, enquanto eu não tiver um filho, essa mulher vai ficar me perturbando. Ou, Senhor, eu preciso de um filho porque há um desejo muito forte dentro de mim de ter um filho. Mas nem o desejo de Ana, nem a necessidade de Ana fez com que a mão do Senhor se movimentasse. Mas afinal, o que moveu a mão invisível do Senhor sobre a vida, o pedido de Ana? Muito simples. E isso se aplica a mim, se aplica a você, se aplica a todos nós. O ser humano tem uma mania de fazer pedidos que tem a ver apenas com as suas próprias necessidades. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedir mal dentro desse contexto, como o próprio texto diz, nada mais é do que pedir segundo os seus próprios interesses. Agora, não entenda mal, quando nós fazemos pedidos a Deus sobre necessidades pessoais, Ele leva em consideração e atende, em alguns casos, não todos, que é uma diversidade de causas e efeitos que levam a Deus a ouvir e atender, ou ouvir e não atender ao pedido de alguém, até porque existe a nossa parte de correr atrás e conquistar. Mas o que faz de fato a mão do Senhor se movimentar é quando a vontade e a necessidade do ser humano está alinhada com a visão e o propósito do Senhor. Quando esses dois mundos se entrelaçam, quando esses dois mundos se encostam, quando o mundo espiritual toca o mundo natural, Deus leva em consideração o pedido. Porque não é simplesmente um pedido que envolve o indivíduo ou um conjunto de indivíduos, mas é um pedido que envolve o reino do Senhor. E o reino do Senhor não é deste mundo. O reino do Senhor não é material, não é físico. O reino do Senhor é transcendental.
envolve o multiverso, o cosmo, as galáxias, as dimensões, mas também envolve o interior de cada um de nós que estamos aqui. Quando o mundo espiritual se une com o íntimo do ser humano, ou com a sua necessidade, o Senhor lhe atende o pedido, atende com vontade, porque Ele sabe que ao atender esse pedido, não apenas uma necessidade ou desejo do ser humano irá se realizar, mas acima de tudo, o propósito eterno do Deus Altíssimo irá se manifestar neste mundo. Venha a nós o teu reino, aqui, começando aqui dentro, se manifestando aqui fora. Muito interessante, muito interessante. O nosso Senhor Jesus Cristo também falou a respeito do poder da oração, do pedido. O jejum também pode ajudar, mas isso é um estudo, uma exortação para mais à frente. Mas a oração, ela tem o poder de gerar movimentação de Deus em favor daquele que ora. Porém, é necessário intimidade. Nosso próprio Senhor Jesus falou a respeito disso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Não estou aqui para ficar jogando textos ao léu, mas ir direto ao ponto. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6, é breve e diz o seguinte: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Esta recompensa nem sempre é a recompensa que nós queremos, nem sempre é a recompensa que nós precisamos, mas é a recompensa que está alinhado com a vontade e o propósito eterno do Senhor. O ser humano tem uma visão limitada, mas os projetos, propósitos e planos do Senhor são eternos. Mas quando o ser humano une a necessidade e o desejo individual de cada um com o propósito eterno do Senhor, as coisas se encaixam. E a chance de Deus atender esse pedido é muito maior. O Senhor tem prazer de realizar o pedido dos seus filhos, ou até mesmo de criaturas, suas próprias criaturas, mesmo que não sejam seus filhos. Mas a chance de Deus atender um pedido de oração feito com intimidade com Deus, com a vida alinhada no Senhor e feita no secreto, a chance desse pedido se concretizar quando ele está alinhado com o propósito eterno do Senhor é muito maior. Depois de um tempo, Samuel nasceu. Todos nós sabemos a história de Samuel, que se tornou alguém grande no Senhor. E isso tudo aconteceu porque Ana não fez simplesmente um pedido de necessidade ou desejo, mas fez um pedido de necessidade e desejo que estava atrelado ao propósito do Senhor, a macrovisão, o macroplano do Senhor. Mas o ser humano tem uma visão tão limitada, ele é tão imediatista e às vezes tão ignorante que ele se torna incapaz de enxergar, de discernir o poder, a sabedoria e o projeto que o Senhor está construindo na humanidade como um todo, ao longo dos milênios, mas na vida de cada um que está aqui. Sendo assim, a intimidade e o poder da oração é algo que transformou a vida de Ana, é algo que transformou a vida do povo de Israel.
E é algo que pode transformar a sua vida hoje, assim como a minha também é. Permita-se ser transformado dentro de você. Como consequência, o mundo ao seu redor será transformado. Coisas serão criadas e edificadas a partir disso. Medite nesta palavra. Medite nisso que eu estou falando. Não numa roupa em si, mas naquilo que eu estou transmitindo. E que você venha meditar nas palavras que saem da minha boca. Que a unção do Senhor te impacte, em nome de Jesus. Que você possa aplicar este ensinamento na sua vida diária, no seu particular, no seu quarto, no momento de conversa, petição, adoração, humilhação e amizade com o Criador, com o Espírito Santo de Deus. É isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço pela vossa atenção, pela sua atenção. E eu te peço que o Senhor lhe abençoe e que o Espírito Santo de Deus esteja com você. Até a próxima.